A gente escuta muito por aí que a galera aprendeu inglês com série, com música, com filme, mas por que a gente aprende tanto com essas coisas? O bate-papo de hoje é pra gente entender o que acontece dentro da nossa cabeça que faz a gente aprender tanto inglês com a cultura pop. E como o assunto de hoje é cultura pop e a mente, não tem ninguém melhor na internet do que Vitor Vaz para fazer esse bate-papo com a gente. Seja muito bem-vindo aí, Vitor. Fala, Gabriel, tudo bem? Cara, um prazer enorme estar aqui. Eu achei bem legal a iniciativa, eu tô adorando esse projeto. E vamos bater um papo aí bem legal sobre cultura pop, psicologia, inglês, e enfim, você que manda. Não, legal, cara. E pra galera aí de casa que não conhece o trabalho do Vitor, o canal dele vai estar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Ele faz umas análises muito legais e muito profundas sobre How I Met Your Mother, Friends, Star Wars, Marvel e tudo que é de bom aí na cultura pop, então tem bastante coisa legal. Eu recomendo, eu vou dar o meu selo aqui, eu não tenho um selo, mas ninguém deu um selo pra mim ainda e coloca na tela que eu recomendo esse canal do Vitor que é muito bacana, Vitor Vaz, né? Então dê uma olhada lá. E até, cara, pegando esse gancho, o que te fez querer ter um canal falando de cultura pop e colocar elementos de psicologia, elementos de filosofia? Cara, é engraçado que eu sempre gostei de cultura pop. Eu sempre fui aquele nerdão que jogava RPG com meus amigos, com os meus irmãos, que gostava de desenho animado, que gostava de ler, de ver quadrinhos e tal. E aí, casou que na faculdade eu fiz propaganda e marketing, né? E aí, na faculdade, a gente começa a estudar um pouco de psicologia, base de filosofia, de comunicação, de storytelling. Aí eu descobri que eu sou apaixonado por essas coisas. Eu descobri que eu adorava estudar esse tipo de coisa. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, essas coisas que eu consumo, esses filmes que eu consumo, eles não são apenas entretenimento. Não pra mim, pode ser pra qualquer pessoa, não tem problema. Mas eu conseguia enxergar algo a mais. E eu conversava isso com meus amigos e alguns deles falavam, cara, isso aqui é legal, você devia contar pra mais pessoas. Outros falavam assim, cara, isso aqui não é muito minha praia. E aí eu ficava nessa de, o que eu posso me perder, sabe? Eu não tenho nada a perder. Então, eu vou criar um canal e eu sei que tem gente que pensa que nem eu. Então, cara, eu vou fazer. E aparentemente está dando super certo. Não, cara, que bom. Isso daí é muito legal a gente trazendo análises diferentes, né? Porque tem muita gente falando a mesma coisa, então é muito legal quando vem alguém falando um pouco diferente. Ah, legal. Pô. E até, cara, me vem uma curiosidade, uma dúvida, na verdade. O que te faz querer analisar um personagem ou analisar uma série? Assim, qual que é o estalo pra você falar, meu, aí tem alguma coisa legal pra contar? Eu acho que é o lance da identificação, entendeu? Quando a gente olha pra uma tela e vê um personagem falando de algum jeito, agindo de algum jeito, você quer entender as motivações do porquê que esse personagem fez isso. E quando você começa a entender a mente dos criadores que fizeram esses personagens, você começa a pensar, cara, tem mais coisa por trás, entendeu? Existe mais do que apenas diálogos, apenas palavras que formam frases, entendeu? Então, sempre que eu vou tentar analisar, tem um lance meio de empatia, digamos assim, que você tenta se colocar na cabeça do personagem para tentar entender certas situações. E eu adoro trazer essa sensibilidade, digamos assim, não sei se é isso, mas eu sempre tento fazer isso. Não, cara, isso é muito legal, até por isso que tem tanta gente se identificando, né? Porque de repente eles pensam como você, assim, ou então nunca tinham pensado no assunto e depois que você falou, fala, caramba, é verdade, não tinha pensado nisso e realmente esse personagem é assim, realmente parece comigo. Então essa linha é bem legal. Exato, acontece bastante. Nos comentários que eu mais recebo, além de, olha, eu chorei nesse vídeo, me emocionei nesse vídeo, nos comentários que eu mais recebo cara, parando pra pensar, eu sou muito parecido com essa personagem, eu sou muito parecido com o jeito que esse personagem fala, entendeu? Então é muito legal ver essa identificação que as pessoas às vezes nem percebem de primeira, e aí elas precisam de, às vezes, alguém que fale pra elas, ou então só pra esclarecer melhor algum assunto, e enfim. Não, com certeza, isso aí é muito legal. Que é quase um trabalho de um psicólogo mesmo, né? Só que é um psicólogo ali totalmente dentro da cultura pop, né? Barney Stinson. Por trás dessa carcaça de mulherengo, de cara que sempre se veste bem e tem uma vida de sucesso, encontramos um garotinho frágil, buscando aceitação e que nunca encontrou amor de verdade. Cara, assistindo seus vídeos também, eu reparei que você usa muitas vezes a língua para analisar um personagem, uma situação,
Até pela cultura mesmo, né? Que às vezes é uma coisa muito típica daquela cultura, então o personagem ele tá dentro daquele contexto, né? E se a gente não entender a língua, fica meio difícil de entender o contexto. Dentro da língua germânica, a junção de duas ou mais palavras num único termo gera um significado novo, que pode ser entendido pela aproximação entre os significados das palavras separadas. E o episódio cria uma palavra que justamente brinca com esse negócio de... O quanto que você acha que saber falar inglês te ajuda a entender a cultura pop? Cara, boa pergunta. Eu acho, na minha opinião, claro, que é fundamental. Até porque 98% das coisas que eu consumo da cultura pop são de língua inglesa, né? Seja dos Estados Unidos ou de países como a Inglaterra, por exemplo. E a gente estava meio que conversando antes, batendo um papo antes, e eu falei sobre Zelda, o Ocarina of Time, um jogo lá antigão, nos anos 90. Eu jogava junto com meu irmão e a gente sempre jogava e tentava entender além do visual, claro, né? A gente era muito criança, então raramente entendia algumas coisas. Então a gente jogava junto com um dicionário ali do lado, para tentar identificar cada palavra e saber exatamente o que está sendo contado, a história e tal. E aí, eu acho que essas coisas foram essenciais, entendeu? Não, isso é muito legal, cara. Realmente, né, a gente, como fala muito de cultura e a gente absorve muita cultura de fora, a gente acaba pegando muita coisa, né? A gente precisa entender a cultura. Demais. A língua faz a gente entender a cultura, né? É um pouco além, não é só tradução de palavras. Invertendo até um pouco a pergunta, o Zelda deu pra ver que te ajudou a aprender, né? Pela questão de usar o dicionário para pegar vocabulários e tudo mais. Mas o quanto que, no geral, você acha que a cultura pop te ajudou a aprender inglês? Honestamente, muito. Eu acho que talvez talvez mais do que apenas ficar sentado na sala de aula. Porque depois que eu fui jogando esses joguinhos com os meus irmãos e tal, eu comecei a ver Friends, lá quando eu tinha mais ou menos 11, 12, 13 anos, que eu acredito que tenha sido a porta de entrada para muitas pessoas aprenderem inglês. Sim. E a diferença que eu acho crucial de Friends para, por exemplo, Zelda, esses jogos que eu jogava, é porque o inglês de Zelda é um inglês muito mais coloquial, um inglês muito mais formal, né? E Friends tem essa coisa mais urbana, esse inglês mais cheio de gírias, mais falado naturalmente, digamos assim. Miss? Hello, miss? It's Phoebe. Hi. Hey. Hi. Aí justamente por ver Friends, a gente começa a entender como que o inglês é falado de maneira real, digamos assim. Então, muita gente aprende inglês vendo Friends, vendo como é que as personagens falam, entendeu? E aí tem esse exercício que todo mundo faz, geralmente, que é você tentar ver sem legenda. Você apenas ouvir o áudio das pessoas falando naturalmente. E aí você aprende certas expressões, certos maneirismos de linguagem. Então, cara, foi essencial para mim. Consumir cultura pop, em parte de linguagem, para mim é essencial. Ah, cara, que legal. E até pegando um pouco mais além, né, pegando uma parte mais de background ainda, é bem fácil entender por que a gente se identifica com um jogo, né? Porque assim, a gente tá controlando ali o personagem, no Zelda mesmo você controla o personagem, você toma as decisões, você tá vivendo o personagem, né? Você se sente ali dentro do jogo. Sim. Mas quanto a uma série ou um filme, o que você acha que faz a gente gostar tanto, se identificar tanto com uma série ou um filme, sendo que a gente tá só assistindo ali, a gente só recebe? Cara, se você permite me viajar um pouquinho, à vontade. Eu diria o seguinte, o ser humano, nós enquanto espécie, nós tentamos sempre identificar padrões, certo? É um instinto nosso de sobrevivência. E existe um cara chamado Joseph Campbell, muita gente conhece ele, o cara que basicamente criou a jornada do herói. Ele é um mitólogo, ou seja, ele é estudante de mitologias. E ele percebeu que existem certos padrões de narrativa. E narrativa é a arte mais antiga da civilização humana. A primeira coisa que a gente fez foi contar histórias um para o outro. Então, o Campbell estruturou, estudando várias mitologias ao redor do mundo, em diferentes épocas também, ele percebeu que existem ali certos padrões de narrativa, que ele chama de a jornada do herói. E a jornada do herói ela não é apenas para filmes de fantasia, filmes de ação, de aventura, não. Ela serve para qualquer coisa, mesmo um filme do Adam Sandler que passa na sessão da tarde, enfim. E eu acho que, além disso, cara, vendo essas narrativas, que Shakespeare já dizia, cara, existem 4 ou 5 histórias, sabe? O resto é tudo repetição. Então, nós somos atraídos por repetições, nós somos atraídos por padrões de histórias. E as mesmas histórias estão sendo contadas até hoje. Então, quando você pega o Escolhido, existe desde Rei Arthur até Harry Potter, entendeu? Quando você pega o Grande versus o Pequeno, você pega desde Davi versus Golias na Bíblia até o Império versus a Aliança Rebelde em Star Wars.
entendeu? Então, quando a gente vê uma série, quando a gente vê um filme, nós gostamos de se envolver com a história. Nós gostamos de encarar esses padrões e trazer eles paralelos para a nossa vida, entendeu? Além disso, eu acho que é essencial a gente perceber que filmes e séries contam um pouco de quem nós somos, entendeu? Dos nossos comportamentos. E eu diria que é mais ou menos por aí. Cara, então você me trouxe agora o porquê que a gente gosta tanto das coisas. Agora, por que você acha que a gente consegue aprender muito mais inglês assistindo coisas que a gente gosta? Então, Gabriel, eu acho que é o seguinte, é nada contra a dublagem, por exemplo, mas eu acho que a gente consumir obras no idioma original, nesse caso que a gente está conversando o idioma inglês, né, é essencial para a gente capturar a essência daquilo que os criadores querem falar, entendeu? Então, quando os atores começam a falar inglês, existe muito ali um senso de emoção, da atuação dos personagens, dos atores também. Então, quando a gente tenta captar essa interação, a gente consegue se relacionar com aquilo que eles estão falando, com aquilo que eles estão sentindo, entendeu? Sim. Inclusive, pegando isso que você falou, eu sinto quase uma pena de quem assiste How I Met Your Mother e não fala inglês, porque How I Met Your Mother adora brincar com trocadilho, né? Eles fazem muita piada com trocadilho. E, cara, não tem como traduzir trocadilho, né? Porque ele é com palavras. Então a tradução não funciona, então você perde várias piadas se você não souber falar inglês. Exatamente. E casa com aquilo que você falou agora há pouco, de que quando você entende o inglês, você entende a cultura. Uma coisa está completamente relacionada com a outra. Quando você entende o idioma de algum lugar, você necessariamente tenta entender a cultura daquele lugar. Então, por exemplo, um trocadilho, como você falou, é quase que impossível você tentar traduzir. E se você tentar, vai ficar ruim, você vai perder a essência daquilo que está sendo falado, entendeu? Então, é isso, cara. Inglês é cultura, cultura é linguagem, e linguagem vira entretenimento, entendeu? E você acha que a galera, às vezes, ela assiste e absorve muito o inglês por querer parecer com o personagem que ela gosta, que ela tá assistindo? Eu acho que é essencial, cara. Eu acho que isso acontece demais. Assim, eu mesmo, cara, eu queria falar com os personagens que eu gostava. Várias vezes, quando eu queria, eu tentava imitar o sotaque inglês para parecer o Harry Potter e tal. But she's bored. If I could only let her out for an hour or two. Então, acho que rola muito esse lance da identificação, né? Você quer parecer aquele personagem, você quer falar como ele, se vestir como ele, e por que não imitar os trejeitos linguísticos dele também, né? Legal. E quais são esses personagens? Você comentou do Harry Potter, quais são esses personagens que você queria ser, que você já se espelhou pra falar inglês, pegou os trejeitos? Cara, eu queria muito ter o humor rápido, né? O pacing, olha, usando as linguagens. Eu queria muito ter o ritmo de fala do Chandler. Sometimes I wish I was a lesbian. Did I say that out loud? Eu queria muito imitar o Harry Potter. Eu queria muito ser o Anakin Skywalker, quando pequeno. I was glad to meet you too. Legal. Ainda bem que você falou do Anakin criança, senão eu ia achar meio preocupante, dependendo da época que você queria ser o Anakin. É verdade. Verdade. E, cara, você já teve a oportunidade de trocar uma ideia com alguém usando esses trejeitos que você aprendeu assistindo as coisas? Às vezes numa escola mesmo, ou trocando ideia com alguém aqui? Cara, então, existem algumas pessoas, por exemplo, alguns inscritos meus, que eles compartilham os meus vídeos para pessoas gringas, né? Porque eles falam, olha que legal, esse cara tá analisando Friends, por exemplo, olha, esse cara fez uma análise legal de Star Wars. E aí eu recebo o feedback dessas pessoas na língua inglesa. E aí o máximo que eu tento fazer é trocar ideias com elas. Mas como isso acontece por vias terceiras, então, infelizmente, não tem esse contato ainda muito próximo com essas pessoas. Mas o máximo que eu tive tirando isso foi em sala de aula, a gente conversando com professores, etc. Ou em viagem, algo assim. Entendi. Você conseguiu colocar um pouco desses personagens nesses papos em sala de aula mesmo, até nas viagens? A gente sempre tenta, cara. A gente sempre tenta e aparentemente tá rolando, né? Então não tem muito o que fazer. Chegou a usar um How You Doing na sua viagem? Cara, vou dizer que sim. Olha, mas infelizmente ainda não funcionou. Não funcionou. Ainda não funcionou. Não funcionou. Vai ver, é igual o play do Naked Man, né? Vai ver, são é verdade. Duas a cada três pessoas, vezes, né? Você tem que tentar mais vezes. Na próxima vai dar certo. Exatamente. Na próxima não escapa, não. Não, é isso aí. What's up, Joey? How you doing?
cara, eu vou mudar um pouquinho essa pergunta agora. Se você pudesse trocar ideia com um personagem de qualquer série, com quem que você conversaria? Ai, cara, aí você me pegou. Eu acho que eu gostaria muito de trocar ideia. Se bem que eu seria completamente humilhado com o Sherlock Holmes, da série Sherlock, da BBC. Não sei se você assiste. Cara, eu sou muito fã de Sherlock Holmes. Eu, não, por incrível que pareça, eu não assisti essa série. We'll start with the writing crop. Eu já li os livros, eu já assisti o filme do Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro, Sherlock Holmes. Mas eu vou pegar essa indicação aí, fica pra mim o que eu tenho que assistir. Com certeza. Ele é um cara que ele é completamente desumano, digamos assim, na primeira temporada. Então é por isso que eu disse que eu seria completamente humilhado, porque ele provavelmente me colocaria no chão em 5 segundos de conversa. Mas a gente tenta, né? Fazer o quê? Não, legal, cara. Mas é bem bacana, né? Por mais que ele seja meio desumano que você tá falando, é um cara de uma inteligência absurda, né? Então deve ser muito legal trocar uma ideia com um cara desse mesmo. Deve ser sensacional. Que você saia meio triste no começo. Deve ser sensacional, exatamente. Cara, então pra fechar, você tem uma sequência de vídeos bem legais sobre o Friends que você analisa a personalidade de cada um. E eu queria te jogar uma frase pra você completar aqui pra mim. Eu vou até pegar minha cola pra ver o nome de todos os vídeos e você completa pra mim. Então, cresça como Chandler, desapegue como a Mônica, se adapte como a Rachel, seja como a Phoebe, viva como Joey, se aceite como Ross e fale inglês como... E Sherlock Holmes. Fale inglês como Sherlock Holmes? Porque o jeito que ele fala é simplesmente charmoso e certo e, sei lá, e correto. Não, legal. Achei que você ia falar charmoso e sexy. Não, eu já não sei nada não. Não, é que pareceu, veio certo, né? Então tá. Mas tudo bem também, deve ser. I know you're an army doctor and you've been invalided home from Afghanistan. I know you've got a brother who's worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic, more likely... Agora uma outra pergunta aqui, só de curiosidade, pode até me deixar cinza aqui na tela, porque eu não sei se essa pergunta tem a ver com o nosso bate-papo, pode ser que não. Mas, cara, qual que foi o ponto de virada pra você que fez você querer aprender inglês de verdade, assim? Que você sentou e falou, meu, quer saber? Tá na hora de eu começar a estudar mesmo, vou lá pra uma escola, vou fazer aula e tudo mais, vou aprender de verdade. Cara, é o seguinte, eu acho que boa parte da literatura que eu consumo, de filósofos ou de psicólogos e tal, por mais que exista livros aqui no Brasil sendo traduzidos, alguns não são, entendeu? Especialmente relacionados com cultura pop. Então, ou você aprende inglês, ou você simplesmente não consome esse tipo de coisa, que pra mim é essencial. Então, acho que esse ponto de partida, assim, de tentar entender, como a gente estava falando, de tentar entender a cultura local e ver como isso se relaciona com as coisas que eu falo, foi primordial. Então, ou eu aprendi inglês, ou eu meio que ficava pra trás, digamos assim. E, meu, isso aí é muito verdade, cara. Eu sou muito fã de Sons of Anarchy, né? A gente fala errado aqui no Brasil, tudo bem. Eu sou muito fã dessa série, cara, é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. E, cara, eu comprei um livro deles, que é um livro oficial de uma história, tipo... É como se fosse um spin-off, só que é com os personagens principais mesmo. É, tipo, uma história que não contaram ali dentro da série, sabe? Tipo, um fim de semana que o cara foi pra outro lugar fazer outra coisa. Sei. E, cara, essa história só tem em inglês, esse livro não tem no Brasil, sabe? Então, tipo... É uma história que se você é super fã e você não fala, você não vai conseguir absorver, sabe? Isso é uma grande pena. É uma grande pena, cara. E aí você se sente meio que forçado, digamos assim, a aprender inglês. A gente tá falando aqui, né? Você me falou de várias coisas que te ajudaram a aprender, várias referências que você tem, eu tenho várias referências também. Eu queria até perguntar pra você aí que tá em casa assistindo a gente, quais são as suas referências que fez você querer aprender inglês, né? O que então faz você querer aprender, né? Você que não aprendeu ainda. Exato. Deixa pra gente aqui nos comentários que a gente quer saber. E quem sabe a gente também não faz mais vídeos aí falando dessas suas referências, né? Falando de mais séries e tudo mais. Eu acho que ia ser bem legal. Sempre que você fizer o convite, eu estarei aqui pra viajar cada vez mais nas respostas. Eu me chamo Vitor Vaz e, cara, vamos combinar um negócio aqui. Chandler Bing é o amigo mais engraçado de Friends. I'm not great at the advice.
Can I interest you in a sarcastic comment? Mais do que qualquer outro, ele ocupa o lugar de alívio cômico do grupo. Não Então, galera, a gente sempre fala pra vocês que a cultura pop ajuda pra caramba a aprender inglês, e hoje vocês conseguiram ver um pouco disso e entender um pouco do que tem por detrás, né? Entender um pouco da mente, aí o que faz a gente absorver tanto com a cultura pop. Eu queria agradecer ao Vitor que fez essa análise tão bacana pra gente, que veio aqui aceitou o nosso convite, veio trocar essa ideia com a gente. Obrigadão, viu, Vitor? Cara, eu queria agradecer o espaço que vocês me deram, Gabriel. O projeto de vocês, a ideia é sensacional. E que cada vez mais tenha esse contato com mais pessoas e que as pessoas também aprendam inglês e comecem a contar suas próprias histórias. Ah, cara, brigadão. O prazer é nosso de ter você aqui. E galera aí que tá em casa, se vocês curtiram esse vídeo, vão lá no canal do Vitor para assistir mais vídeos, que tem um monte de coisa muito legal, tem muita análise bacana pra caramba. E continue acompanhando a gente também para mais um monte de bate-papo sobre esse universo gigantesco do inglês. Eu sou o Gabriel Ribe, vou ficando por aqui. E a gente se vê numa próxima.